Nós temos com a nossa igreja refletido sobre um tema que precisamos falar sobre. E hoje vamos continuar falando sobre assuntos que consideramos serem importantes dentro daquilo que passamos nas nossas vidas, diante de alguns temas que temos nos deparado. O que nós cremos é que a palavra do Senhor ela tem resposta para absolutamente tudo acerca das necessidades do ser humano. Por isso que temos muito assunto para tratar, por isso que temos bastante a conversar. E o importante é saber aonde nós podemos também ouvir aquilo que de fato é substancial. Porque tem muita gente querendo falar sobre tudo, tem muita gente que acha que sabe de tudo, que tem resposta para tudo e na verdade não sabe nada. E muitas vezes os conselhos que algumas pessoas têm para nos oferecer são conselhos que ao invés de nos ajudarem, complica mais a nossa vida. Até mesmo algumas experiências pelas quais algumas pessoas passaram nas suas vidas, elas não podem ser aplicadas diretamente à nossa vida. O que de repente serviu para ele pode não servir para você. Mas certamente quando nós temos as Escrituras e pessoas que conheceram a Deus e tiveram a oportunidade de caminhar com Deus num relacionamento, certamente nós podemos seguir esses exemplos. Quando elas entenderam que Deus é a fonte de todo conhecimento. Deus é a fonte de todo suprimento que o ser humano possa necessitar. Não há outro caminho, não há outra fonte. Nós temos muitas fontes por aí. A princípio, há muitas verdades sendo consideradas por aí. Alguns até mesmo dizem que a verdade é relativa, né? Mas nós cremos que a verdade ela é absoluta. E ela é absoluta por causa daquele que se auto-intitula como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo não disse, eu sou uma verdade. Mas ele faz a afirmação dizendo que ele é a verdade, o caminho, a vida. Quando ele faz essa afirmação, ele restringe. Ele aponta para ele. Porque há muitas pessoas por aí dizendo que são, que acontecem, que sabem. Mas nós sabemos que há uma fonte só. Que é a fonte do Criador. Aquele que nos criou sabe o que fazer, sabe o que é certo, sabe o que resolve. Não as outras pessoas. A gente, meus irmãos, só a graça de Deus para com a gente. É Ele que sabe. É Ele que pode oferecer para a gente o que de fato é necessário para a gente. Porque nós não sabemos identificar o que é necessário. A gente só se contenta com o que é superficial, com o que é supérfluo, com o que é secundário. Mas Ele conhece de fato as nossas necessidades, Ele é pontual, Ele é cirúrgico. Porque Jesus Cristo, Deus, Ele não tem uma opinião a nosso respeito, Ele tem um diagnóstico. Opinião tenho eu sobre você, você tem sobre mim. Mas Deus Ele tem um diagnóstico, porque Ele é aquele do Salmo, que nós conhecemos, que é aquele que sonda o nosso coração, aquele que nos conhece, sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece tudo. Porque Ele nos criou. E Ele sustenta a nossa vida. Nós estamos aqui nesta noite para conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Saiba disso, Deus tem uma vontade para você, uma vontade que talvez você não conheça. E hoje nós já vivenciamos um momento muito especial. Se você não percebeu Deus aqui ainda, tem alguma coisa errada. Porque Ele esteve aqui se manifestando de uma forma muito particular, muito grandiosa, notória. Então nós esperamos que você o tenha percebido, ouvido a voz dEle, não apenas falar de forma coletiva,
não no atacado, não é? Mas falando com você. A palavra é para você. Foi você que ele quis trazer aqui nessa noite para ouvir o que ele tem para falar. Mas eu queria chamar a atenção para um texto, um versículo só, mas que tem muito a falar para a gente sobre um tema também que nós precisamos falar, que nós precisamos tratar, que é sobre confissão. O que você já ouviu sobre confissão? O que é que você já sabe sobre isso? Qual que é a importância de você confessar algo a alguém? Qual que é o poder que isso tem na sua vida? Ou para quem você confessa? Então eu entendo que a gente precisa falar hoje sobre esse tema. 1 João 1,9. Nós vamos então entrar num texto de um dos apóstolos de Jesus. João escreveu o Evangelho de João. João escreveu as cartas, 1º, 2º, 3º João. E João escreveu o livro de Apocalipse, que é Revelação. Então é um grande escritor e com uma particularidade na maneira como ele escreve. Ele é muito simples e direto. Ele não é, por exemplo, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tem uma linguagem muito formal, muito intelectual, né? Quando a gente olha para a carta aos Romanos, a gente fala, nossa, que negócio pegou, né? É inspirado mesmo. E quando a gente olha para a carta de João, a gente vê ali o Evangelho sendo apresentado na perspectiva de um pescador, de uma pessoa simples. Como é que uma pessoa simples vai, de repente, apresentar um relato com palavras complexas, difíceis de serem entendidas? Não, aqui temos uma pessoa muito simples, mas que no alto da sua simplicidade, ele comunica exatamente questões relacionadas ao coração de Deus. Como que João, ele é pontual em apresentar para a gente aquilo que de fato nós precisamos conhecer, compreender e colocarmos em prática nas nossas vidas. O que o Evangelho fala? Sobre o quê? Do que se trata esse Evangelho, essas boas novas? Em que consiste isso? O que é necessário para que nós possamos, então, herdarmos a vida eterna? É o mesmo João que lá no capítulo 3, na sua epístola, ele tem um encontro com um religioso chamado Nicodemos, onde nessa conversa, na calada da noite, quando não tem ninguém olhando, é que Nicodemos tem um encontro com Jesus Cristo. E aí então ele começa a fazer muitas perguntas, e Jesus vai procurando trazer as respostas necessárias para alguém que está aprisionado pela religião. É alguém que tem muita luz na cabeça, mas essa luz não foi necessária, não foi suficiente para poder de fato encaminhar ele até a presença de Deus. Conhecia a lei de cor e salteado, religioso, mas não sabia o que precisava ser feito para herdar a vida eterna. São perguntas essenciais, diretas, que muitas pessoas, que, como eu disse, que têm muita luz na cabeça, não conseguem respostas. Então não adianta termos todo o conhecimento, sermos preparados, habilitados intelectualmente. O que é necessário, nós conhecemos a verdade, e a verdade que liberta. E a verdade que liberta, ela é apresentada pelo simples, por um pescador. É na visão de João que nós vamos perceber o que é confissão, o que é necessário, para que possamos herdar a vida eterna. O que é necessário para sermos salvos. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
a injustiça. Palavra simples, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos entender em que circunstância ele então escreve. Há um propósito central que João escreve a sua carta. E compreendendo isso, de acordo ali com os capítulos, indo por ordem, no capítulo 1, verso 3 e 4, João mostra que o propósito da sua carta é fazer então do conhecimento de Deus e de Cristo um instrumento para a promoção da comunhão e da alegria comunitária. Como que nós podemos conviver em sociedade, em comunhão uns com os outros? Nós precisamos, para convivermos bem, para vivermos uma vida de alegria, nós precisamos centrar no conhecimento de Deus e de Cristo. Não um conhecimento superficial, não um conhecimento intelectual, não um conhecimento de ouvir pessoas falarem, mas a necessidade de um conhecimento pessoal de Deus e de Cristo, para que a gente viva bem, onde quer que a gente esteja, dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho. Nós precisamos conhecer a Deus, porque é este conhecimento que vai fazer toda a diferença para dar aquilo que de fato é importante também para a gente, no que diz respeito à nossa vida comunitária. No verso 3 e 4 do capítulo 1, ele diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Olha o testemunho dele, né? Para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como que a nossa alegria vai ser de fato uma alegria plena? Quando nós tivermos comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. É o que de fato importa para cada um de nós. Segundo, o propósito da carta também, no capítulo 2, verso 1, é exortar então os crentes quanto à prática deliberada do pecado. Quem foi santificado, quem vive em comunhão com os regenerados, aqueles que foram perdoados por Deus na pessoa de Jesus Cristo, como precisam entender a sua condição de vida agora? Agora que aceitou Jesus não peca mais. Não, pecamos sim. Somos pecadores em um processo de aperfeiçoamento. Não somos santos e perfeitos, mas estamos no momento de aperfeiçoamento. É como se na minha e na sua testa tivesse escrito aqui, em obras. Essa obra continua. E o Jesus Cristo que começou a obra em nós, a promessa é que Ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta ali aos Efésios. No capítulo 2, verso 1, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não devemos pecar, mas se pecarmos, qual é o caminho? O que precisamos fazer? Nós temos agora, pela fé, nós temos agora alguém a quem nós podemos nos aproximar e clamarmos a Ele por essa graça restauradora da nossa vida, da nossa trajetória de vida. Senhor, olha, eu errei, eu falei o que não devia, eu fiz aquilo que não devia, eu olhei de uma maneira indevida para quem não deveria olhar, o meu pensamento começou então a passear por aí, os meus olhos por lá, e aí então pequei. O que fazer? Arrancar os olhos? Não. Vamos mudar de atitude, mudança de mente, mudança no nosso coração, transformação do nosso coração e das nossas atitudes. Vamos retornar à trajetória que Ele preparou para cada um de nós. A comunhão, portanto, devida com Deus, com Cristo e com os crentes, deve nos auxiliar quanto à prevenção de uma vida recorrente na prática do pecado. O que não é aceitável é quando alguém continua a fazer aquilo que sabe que é errado e é contrário da vontade do Senhor. São essas pessoas que vieram aqui à frente.
São pessoas que vão pecar na sua trajetória de vida cristã? Vão errar? E como vão? E vão ser muito mais cobradas agora. Mas nós somos pecadores. Como proceder? Agora temos alguém a quem podemos nos aproximar, para que Ele, pelo seu sacrifício, Ele possa nos purificar de toda injustiça. Continuando ainda o propósito da carta de 1 João, no capítulo 5, verso 13, é oferecer aos crentes a certeza da salvação pessoal, a qual se torna a base para uma vida de santidade e não de legalidade para pecar deliberadamente. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de santificação. Então, quando os crentes têm essa certeza de que essa graça que lhes foi concedida, isso não é perdido por causa de um tropeço nosso, agora então nós compreendemos que precisamos andar de uma forma que agrada ao Senhor. Mas isso não é permissão para que a gente continue a pecar. Já que eu estou salvo e eu não perco essa condição, eu vou fazer o que der na telha. Já estou salvo mesmo? Não. Essa certeza que temos é segurança para uma vida de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. É vida nova. É fazer aquilo que é bom, não somente porque agrada a Deus, mas isso traz resultados permanentes para a nossa vida. Agirmos corretamente, pensarmos corretamente, desejarmos as coisas corretamente. É conhecermos a vontade de Deus para agirmos de acordo com aquilo que Ele espera para cada um de nós. São questões que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar sobre isso. No capítulo 5, verso 13, João diz assim: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Essas pessoas sabem que se hoje eles já não estiverem mais aqui, eles têm uma segurança com aquele que os criou. A pergunta é: você tem essa certeza? Se você morresse hoje, é uma pergunta direta, sem curvas. Se você morresse hoje, qual seria o seu destino? Você estaria pronto, preparado para se encontrar com o seu Criador? O que você apresentaria para Ele? Senhor, fui uma boa pessoa, uma pessoa honesta, eu fui fiel ao meu marido, à minha esposa, eu fui um bom pai, uma boa mãe. Aí ele falou assim: mas isso daí é mais do que a sua obrigação. Mais do que uma obrigação. E aí Deus fala: mas em relação ao meu Filho, Jesus Cristo, você creu nele, você entregou a sua vida a Ele, você viveu a sua vida de acordo com aquilo que eu apresentei na minha palavra? Não, mas espera aí, não é bem assim. Eu frequentei a igreja, eu fui um grande religioso, eu fui uma pessoa que decorou vários versículos. Não adianta, você não tem parte comigo. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nós estamos preparados para nos encontrar com o nosso Criador? Portanto, nós vemos João basicamente usando esse argumento do caráter de Deus. O que aprendemos acerca de quem Deus é? De acordo com os atributos, essas características que o definem, como que isso se aplica à nossa vida? Sendo que eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Criador. A partir do momento em que nós, então, adquirimos uma nova identidade, essa identidade em Cristo, quais são os fundamentos que nós, então, estabelecemos nas nossas vidas?
para vivermos de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Em questões relacionadas à confissão, em que lugar esse tema se encontra na sua vida? Confessar os seus pecados a Deus e procurar abandoná-los. Aonde se encontra isso na sua vida? É importante para você pensar sobre isso. O capítulo, de acordo aí com o verso 9, temos duas partes. A primeira fala sobre a importância da confissão dos nossos pecados, e a segunda fala sobre o papel da graça divina que nos perdoa dos pecados. Primeiro, então, a importância da confissão dos nossos pecados. O texto começa dizendo se confessarmos os nossos pecados. Ou seja, se não confessarmos, de que adianta a fidelidade e a justiça de Deus? O texto ele é claro, como disse, a linguagem não é difícil, e o texto começa com essa condicional, se confessarmos. E vemos que então a confissão que promove a restauração e o perdão dos pecados, ela precisa sim ser marcada por arrependimento verdadeiro. Não é remorso. Ah, então você foi pego em tal coisa, você se arrepende do seu pecado? Ah, me arrependo. Mas será que é arrependimento ou só foi... Ele só está chorando ali porque ele foi pego naquela situação? Às vezes não é porque ele entendeu que aquilo que ele fez é de fato errado, mas simplesmente porque ele foi exposto. O seu pecado foi revelado. As pessoas então viram aquilo que ele fez. E aí, então ele tem um remorso, porque ele não queria ser exposto dessa forma. Então ela é uma percepção correta de que nos desviamos dos caminhos do Senhor, da sua vontade, e querendo então retornar à plena comunhão com Ele, reconhecemos sincera e humildemente as nossas faltas. Senhor, eu quebrei a minha comunhão contigo. Agora eu quero sim voltar à comunhão com o Senhor, porque não há nada mais importante do que a tua presença. Eu só serei verdadeiramente feliz se eu estiver contigo e o Senhor estiver comigo. No verbo grego, traduzido por confessar, é uma palavra que a gente conhece, chamada homologar. Já ouviram falar essa palavra? É o mesmo que deu aí a origem, né? Essa palavra que significa concordar, admitir, é reconhecer que nós erramos. A ideia aqui é então concordar com quem? Com Deus. As nossas faltas, antes de ser contra qualquer pessoa, ela é diretamente para com Deus. É reconhecer, é concordar com Deus acerca da realidade dos fatos, que culminaram aí na quebra da nossa comunhão. Não somente isso, que entristeceram a pessoa de Deus. Deixamos Deus chateados com o nosso comportamento. E Deus se entristece. O Espírito Santo se entristece por causa do nosso pecado. Há um escritor e pastor chamado John MacArthur, e ele diz o seguinte sobre a confissão: a confissão é sempre um modelo de vida do cristão e constitui uma das chaves essenciais para o crescimento cristão. Como é que a gente quer crescer no nosso relacionamento com Ele, se nós não reconhecemos que muitas vezes erramos contra Ele? Queremos ter Deus por perto de nós, porque de alguma forma a gente se sente seguro. Ah, Senhor, eu estou indo trabalhar, que o Senhor esteja comigo, né? Vai fazer uma viagem, que o Senhor possa me acompanhar e me trazer de volta em paz e segurança. Quantos de vocês viram aí a reportagem daquela excursão que estava indo para Aparecida? Quantas pessoas faleceram da mesma família? 9. Tragédia. Tragédia. Confessar os nossos pecados, portanto, é se importar da gente crescer nesse relacionamento com Deus. É investir no relacionamento com Deus.
é procurarmos nos aproximar de Deus, não por meio da religião, mas de um relacionamento. Tem diferença nisso, irmãos. O apóstolo Paulo, quando estava ali na cidade, uma das cidades mais religiosas, no Areópago, então ele chega ali, ele vê um monte de altar, tudo ali posto. E aí tem ali um altar que foi erguido ao Deus desconhecido. E aí ele aproveita essa oportunidade para poder apresentar o Deus que as pessoas adoram sem conhecer. E ele chega e fala assim: olha, eu sei que em tudo vocês são extremamente religiosos. E eu quero anunciar para vocês aqui esse Deus que vocês levantaram aqui, esse altar, mas sequer que vocês conhecem Ele. É esse que eu anuncio para vocês. É o Deus que vocês precisam conhecer, não só de ouvir falar, mas de ter um relacionamento com Ele. Não por meio da religião, não por meio das práticas religiosas, dos rituais religiosos. Não, Ele quer um relacionamento com você. Religião não salva ninguém. É um relacionamento que Jesus Cristo quer estabelecer com você nessa noite. Precisa saber se você quer isso para a sua vida. Ainda relacionado à importância do arrependimento, da confissão dos nossos pecados. Para que o cristão então chegue à conclusão de que confessar os seus pecados é necessário, ele precisa se lembrar de basicamente duas coisas. Primeiro, acerca da obra de Cristo, no que diz respeito à purificação e à liberdade. Quando Cristo nos perdoa, Ele nos purifica e Ele nos torna de escravos a livres. Sabe por quê? Porque o pecado é um agente de escravidão. Há muitas pessoas aprisionadas pelo pecado em que estão envolvidos. E aqui a gente não vai citar quais são, porque às vezes a gente tem uma ideia do que é errado. Nós temos em nós um senso nativo do que é certo e do que é errado. A gente só precisa de algumas orientações aí para compreender um pouco melhor isso, os efeitos disso e o que é necessário fazermos. Mas é a obra de Cristo que nos purifica, que nos lava. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo o pecado, para que nós nos tornemos livres. Livres para quê? Para fazer o que a gente quer, bem pensa? Não, é para servir a Ele com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. É entregar a nossa vida para aquele que entregou a sua vida por cada um de nós, para que Ele faça a obra que é necessária ser feita, para que a gente saiba aproveitar a nossa vida, não em prol de nós mesmos, mas em prol daquele que se entregou por cada um de nós. É preciso também que a gente não apenas compreenda a obra de Cristo, que envolve purificação e liberdade, mas também que o cristão liberto por Cristo, ele não adota o pecado como uma prática habitual. Pecado é tropeço, é um acidente de percurso. Não pode ser uma prática constante nas nossas vidas, um hábito. Essa é a diferença de um pecador pecadeiro. Aquele que ainda é pecador, mas ainda permanece na prática do pecado, de um pecador redimido pelo sangue de Cristo, que sabe sim das suas falhas, mas vive debaixo da graça, reconhecendo, confessando e se arrependendo sinceramente do seu pecado, procurando se desviar daquilo que ele sabe que o faz pecar e se desviar da trajetória que o Senhor preparou para ele. Então ele não adota quem foi lavado, purificado, perdoado por Cristo. Ele não permanece na prática deliberada ou habitual do pecado. Quais são as consequências do pecado não confessado e abandonado? Primeiro, a gente quebra a nossa comunhão com Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Portanto, quebramos a nossa comunhão quando nós afirmamos uma aliança com o pecado. A
prática deliberada do pecado nas nossas vidas é como se eu e você tivéssemos casado com ele, feito uma aliança com o pecado. Não me separo disso de jeito nenhum. É o meu pecadinho de estimação, eu gosto tanto dele, é por meio dele que eu tenho prazer, que eu tenho um pouco de alívio, eu chego tão estressado, e aí então é por meio dessa válvula de escape que eu tenho um pouco de sossego. Afinal de contas, eu mereço isso. Mas quem disse que você merece isso? A verdade é quem diz que você precisa de fato disso. Você precisa da graça restauradora de Deus. Mudando aqui e mudando nas nossas ações, nas nossas práticas, para que a gente colha frutos positivos. Uma outra consequência é a falta de prosperidade na nossa vida. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É isso que nós precisamos encontrar. Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos ser punidos, condenados, mas o Senhor é misericordioso e Ele não nos condena. A graça vem, a graça dá aquilo que nós não merecemos, para que a gente possa conhecer aquele que verdadeiramente nos ama e deseja restaurar a nossa vida por completo. Por último, sofremos também enfermidades espirituais, físicas e emocionais. Salmo 32 conta um pouco da história do rei Davi. Nos versos 3 e 4 ele diz assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. O pecado na vida de Davi foi corroendo ele de dentro para fora. A consciência de alguém que foi escolhido por Deus para ser um líder espiritual. Mas ele errou, ele pecou, ele adulterou. Ele foi aquele que, o mandante intelectual da morte de Batseba, Urias. Para eu poder ficar com Batseba, o cara precisa morrer. Então coloca ele na frente de batalha. E aí assim ele fez. Urias morreu, ele pôde viver a sua vida numa boa, né? Tá tudo certo. Não. O pecado dele foi corroendo, destruindo ele por dentro. E ele precisou ser confrontado pelo profeta Natã, para que ele pudesse compreender que pecado não abandonado é a causa da destruição das pessoas. Quando a gente abandona e deixa, encontramos misericórdia. A graça do Senhor, ela é tremenda. Por fim, irmãos, o segundo ponto nosso, nós vimos primeiramente a importância da confissão dos nossos pecados, e por fim a graça divina que nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, a continuidade do versículo diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é que pode fazer isso por nós? É algum religioso como nós, que também tem falhas, que também peca em pensamentos, em ações? Essas pessoas têm condições de dizer: olha, pode ir, você está perdoado dos seus pecados. Não, não tem como. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém que nos represente diante de Deus. Alguém que não é como nós, no que diz respeito a pecados. Jesus Cristo era semelhante a nós enquanto homens.
O que nos diferencia de Jesus Cristo é que Ele não tinha pecados. Eu e você temos. Então Ele, somente Ele, tem condições de dizer: vai, os seus pecados estão perdoados. E o povo judeu, os líderes religiosos, se abismavam quando Jesus dizia isso. Fala assim: mas quem você pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, o que é mais, que complica mais dizer? Para essa pessoa, levanta para o coxo, para o aleijado, levanta, pega a sua maca e ande, ou dizer: os seus pecados estão perdoados. Para que vocês saibam quem é que está falando isso, eu vou falar: olha, levanta, pega a sua maca e vai andando. Poder para curar, poder para perdoar pecados. É a autoridade completa, plena, para curar a condição física de quem está doente, fisicamente. É o poder que Jesus Cristo tem para curar a alma do pecador. Esse é o tamanho do nosso Deus. A graça divina, por meio de Jesus Cristo, que nos perdoa quantos pecados? Só os mais graves, só os mais pequenos, os mais lights, que a gente chama de pecadinho, ou pecadinho branco, pecadinho light, o pecadinho, tranquilo. Não. Jesus Cristo, Ele é apresentado como fiel e justo. Fiel e justo para nos perdoar. Precisamos descansar na fidelidade de Deus. É essa fidelidade que nos é a garantia de que, de fato, o infrator, ele vai ser imediatamente perdoado. De qual pecado? Qualquer pecado. Pastor, até mesmo aqueles pecadões. Será que alguém que cometeu as maiores atrocidades, coisas que a gente não consegue nem falar aqui, Deus pode perdoar ele? Pode. Mas ele não merece, nem ele, nem eu, e nem você. Mas nós estamos tratando sobre uma obra da graça divina. O poder do perdão do pecado, tanto é para um assassino, como para mim e para você, que não matamos ninguém, pelo menos não fisicamente, mas talvez aqui e aqui. Quebramos a lei de Deus, porque quando a gente quando a gente odeia uma outra pessoa, ainda que nós não tenhamos desferido nenhum golpe para poder matá-lo, mas nós já matamos ele aqui. Quando os nossos olhos percorrem outros ambientes que não o do nosso casamento, do nosso leito, quando eu e você, homens, ou quando as mulheres começam a olhar para alguém, você marido, mulher, esposa, para alguém que não é o seu marido, o seu cônjuge, ainda que não tenhamos ainda efetivado o adultério, mas já adulteramos aonde? No coração. Quebramos quantos mandamentos por enquanto? 2. Se ainda tivéssemos quebrado um só, já seríamos condenados por termos quebrado toda a lei. Não temos condições de cumprir a lei. Cristo cumpriu por nós. Mas não apenas fala que Jesus Cristo é fiel, mas fala que Ele é justo. Fala sobre a justiça de Deus. Quanto à justiça de Deus, ou o fato dele ser justo para perdoar, se baseia no critério usado por Ele para conceder o perdão, que é a morte do seu Filho Jesus Cristo. No exercício da sua justiça divina sobre o pecado, Cristo recebeu no seu próprio corpo a justa punição.
eu e você seríamos condenados. A justiça precisaria ser feita sobre o meu e sobre o seu lombo. É para que eu e você fôssemos condenados à morte. Mas Jesus Cristo foi enviado para Ele ser o nosso justificador. Ele foi encaminhado para ser o nosso representante na cruz do Calvário. Ele foi considerado maldito por ter sido crucificado. Diz o texto, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi. Só os piores dos piores eram condenados à morte de cruz. E ele foi por nós, por nossa causa. Por isso que João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nesta noite, nós celebramos salvação de pessoas que confessaram os seus pecados, confessaram diante de Deus, confessaram publicamente isso também quando se batizaram. Precisamos confessar para sermos purificados. Como eu disse, não há acasos. Quem veio aqui, veio porque Deus trouxe. E Deus trouxe para que você pudesse ouvir essa mensagem e tudo aquilo que o culto nessa noite proporcionou para você. Você não é só participante do culto. Você não foi convidado para participar. Você foi convidado aqui porque Deus tem algo a tratar especificamente com você. Então não faça dessa noite apenas mais uma noite, num domingo em que talvez você poderia estar em outros lugares. Mas faça dessa noite uma noite memorável no sentido de você reconhecer que você é pecador e que você precisa de purificação dos seus pecados para que você tenha comunhão com Deus e com Cristo. Amém?